Boa tarde, Cecília, boa tarde a todos. Acho que após, o estadual disse que a gente tinha que já, né, ter uma retomada rápida, sentimos ali a perda e já um início de uma construção pensando a Série C do Brasileiro, né? Então, entre a estreia de domingo, uma possibilidade de um jogo treino contra o Santa Cruz, saída de alguns atletas, chegada de outros, e a gente tentando unificar essas ideias, comportamento, ser criterioso nas análises, né, dessas reposições, entender uma característica de jogo, né, o que teve de positivo nesse período que antecedeu essas 2 semanas de preparação, uma avaliação não só minha, mas também diretoria e parte da comissão fixa do clube, e os trabalhos práticos. Acredito que a gente teve uma postura interessante lá contra o Santa Cruz, com a atividade desse amistoso, uma possibilidade de fazer um terceiro zagueiro ali com o Ian, Orlando Júnior, né, estreando ali, Bruno Leite, Juninho, unificando, né, um grupo que permaneceu com a chegada de alguns atletas, vestiram a camisa, né, entenderam um pouco do ambiente, vestiário, começa a existir uma conexão entre eles. O tempo é muito curto e é tudo muito rápido, então quanto mais a gente adiantar esse processo, a gente vai ter ganhos. E agora essa semana foi diante do que a gente viu de positivo nessa atividade contra o Santa Cruz, já focado mais analisando o nosso adversário, né, o São Bernardo, buscamos informações, o adversário fez 3 jogos treinos agora recente, São Paulo, Atlético e Portuguesa, buscamos informações, característica de jogo, o adversário também chegando, contratações, Silas agora, Pedro Felipe, já com uma base de um período junto, né? O mesmo treinador já um período grande junto, então com um conjunto bom. Passei isso para os nossos atletas e agora é o ajuste final, né? Entre hoje e amanhã até a viagem, para ir fazer uma boa estreia, competir bem esse jogo e conseguir trazer um bom resultado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Nesse jogo contra o Santa Cruz, né, o senhor já falou isso, acabou fazendo aquela trinca de zagueiros ali. Eu queria saber se isso é uma coisa que o senhor considera para essa estreia lá contra o São Bernardo domingo, e com relação também aos jogadores que estavam fora, né? Muitos nem viajaram lá para Recife, né? Vários ficaram aqui, alguns que se machucaram no clássico contra o América. O senhor já tem retornos de alguns daqueles jogadores, se puder citar também, não sei da questão da estratégia, mas basicamente essas duas. Terceiro zagueiro ali, assim, uma situação nova que eu quis analisar. O Ian faz bem essa função, tanto sobrando na linha de 5, como também se eu precisar transformar um 4-1-4-1 com ele na linha da frente. É um jogador versátil, que às vezes dá essa possibilidade ao longo do jogo da gente mudar uma plataforma inicial. Os jogos anteriores do ano passado que eu fiz com o São Bernardo pelo Botafogo, a gente espelhou o sistema, ficou bom o encaixe. Analisando esses 3 jogos agora do São Bernardo, ele está numa plataforma diferente do ano passado. Ele fez um 4-1-4-1. Né? Não sei se por questões de Augusto ter lesionado, né? E ele está optando fazer uma linha de 4, um 4-1-4-1 numa trinca ali, por dentro, e essa semana eu trabalhei em cima disso, se esses 3 zagueiros encaixam bem na característica do adversário, ou se eu saio dessa linha de 3 zagueiros e faço um padrão normal, que eu consiga neutralizar e daí com a bola ter a minha construção, né? Então é o que eu estou pensando, que eu tenho de informação ali, não sei se ele vai trazer o Foster para fazer o terceiro zagueiro. A princípio ali a linha defensiva tá com o Alex no gol, o Hugo
fez Salustiano, Helder e Pará, e teve um jogo desses que ele fez, desses 4, ele tirou o Pará, pôs Foster, pôs Felipe Azevedo. Daí ele transformou essa linha de 4 numa linha de 3, mas trazia no extremo, né, para fazer a função de ala. Está com uma trinca por dentro ali de Romisson, Emerson Santos e Foguinho, né? Tiaporã, não sei com a chegada de Silas ali, ou de Pedro Felipe, se tem alguma novidade, Guilherme Queiroz e Felipe Azevedo, quando não entra, o terceiro zagueiro. E em cima disso eu estou dando informação, estou buscando os encaixes para neutralizar no jogo sem bola, e também no meu jogo com bola eu ter construção para poder também desconfortar o adversário. É um adversário que ele joga, então ele em casa, ele tem a característica de ser propositivo, de atacar bem, então ele vai me dar espaço também para jogar, e eu tenho que também não só ir lá pensar em neutralizá-lo, e sim também jogar mais ou menos num procedimento semelhante ao que foi o jogo contra o Santa Cruz fora de casa, né? A gente marcou bem e jogou também no perfil ofensivo. Os desfalques do nosso último jogo da final contra o América, o Alisson já está no campo. Agora eu quero entender como está o Alisson, né? Vou ter uma conversa, tive ontem, ele participou do trabalho normal, quero ver hoje. Panturrilha, um músculo, né, que às vezes ela te engana um pouco. Eu não quero me precipitar e correr risco de perder, né? Às vezes, né, precipitar e perder ele numa sequência maior. Joãozinho e Manuel ainda está no término, ainda daquele período de transição. Ainda não veio para o trabalho com bola. Assim como o Henderson, né? O Henderson é um pouquinho mais demorado o retorno de Henderson. Boa tarde, professor Evaristo Pisa. Boa tarde. Muito se comenta nesses momentos mais complicados do ABC, né, assim como foi esse início de temporada, e o torcedor, por muitas vezes, coloca em xeque a qualidade de alguns dos seus jogadores, e aí acaba até sobrando para quem tem mais identificação com o clube, como, por exemplo, o Alisson. E eu já queria saber de você como é que você tem trabalhado com um jogador, né, que já tem seus 36 anos, como é que você tem trabalhado para tentar extrair o melhor do Alisson para uma competição tão disputada como é uma Série C como essa? Sempre quando não vê o resultado, todo mundo é julgado, né? Geral. E isso a gente tem que ter um controle, né? Até mesmo a gente que chegou no momento de semifinal, em um mês, você não ganha o título dentro de casa, começa a ter também um peso e uma cobrança. Você perdeu o título, enfim. Houve uma evolução, mas não trouxe o principal. E o elenco, que vem desde de dezembro, pré-temporada, e com algumas eliminações, Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste e perda de título, né, fica um peso grande, né? Então a gente percebe até agora nessa reformulação, o que vai vir de novo. Chegou 8 atletas contratados, vai ter situação nova na formação inicial, porque alguns jogadores talvez não deram uma resposta adequada. Às vezes o individual até teve uma boa performance, mas coletivamente não teve umas metas atingidas de classificação, enfim. O que eu passo para eles que tem que ser muito rápido agora, né? A gente tem que resgatar o mais rápido possível, a gente tem que minimizar muito essa questão do erro, o erro simples, o detalhe. O que acarretou a perda do título? Uma desconcentração na bola parada aos 45 do segundo tempo. Tomamos um gol de uma segunda bola no lateral. O detalhe agora não dá mais para ser uma justificativa, né? E sim o nível de concentração elevar, saber que qualquer erro, qualquer prejuízo acarreta em perdas, você entendeu? Na competição, talvez em perda de jogador, em perda de comando. Então a gente tem que ser muito, muito, muito concentrado em tudo, trabalhar forte, nosso melhor. Esse grupo está sendo reformulado, os que estão chegando está limpo, né?
Então, eles não estão carregando o que ficou no passado. Então, que eles consigam também trazer um ar novo aí, consigam resgatar alguns jogadores que talvez estão meio que marcados. Então, essa unificação, né, vai ser fundamental. Então, a gente teve bastante critério para trazer, chegando alguns jogadores que estão com minutagem alta, que vêm de títulos, né, agora na Série A2, acesso, enfim. Então, que a gente consiga, o mais rápido possível, né, fazer com que esse grupo se fortaleça, assim como o Alisson, num caso específico, né? É a maior referência, né? E aí a maior cobrança também. Então eles pegam a referência, o ídolo, e meio que para tentar entender o que ele está, né, produzindo, qual que é o efeito do Alisson no campo, né, fora do campo. Será que ainda dá? Eu acredito bastante no Alisson. Eu acredito que o Alisson fez falta na final, né, pela referência, pela liderança, né? É um cara que chama as responsabilidades. E fisicamente, mais uma vez eu falo, eu pego o comparativo dos números do jogo em termos físicos, o Alisson é sempre o que bate mais alto. Então, é entender isso também e saber da importância dele para o grupo. Evaristo, boa tarde. Vou recuperar 2 momentos desses últimos dias. A última vez que a gente se encontrou aqui numa coletiva, o clima era muito baixo, né? Você até usou a expressão vestiário muito baixo. E aí, depois da vitória no amistoso contra o Santa Cruz, você falou também em novo projeto, né? Dentro dessa reformulação que você já falou muito a respeito hoje. Eu queria saber de você como é que você analisa esse momento de transição, né? Desses 3 golpes que o clube sofreu no primeiro trimestre, essa reformulação, mas dentro disso um momento inicial da competição que a gente já conversou sobre isso também em outros momentos aqui, muito difícil. Vocês pegam logo de cara o São Bernardo, segunda melhor campanha da primeira fase do Paulistão, que tem um trabalho longevo do Catalá. Enfim, eu queria que você fizesse a análise dessa transição já com o início de Série C tão duro como esse. Obrigado. Eu acho que o mais importante agora é a aceitação do grupo que permaneceu. O grupo tem que receber bem e o pessoal que está chegando tem que se conectar rápido. A partir daí, eu acho que a gente começa a construir coisas positivas. Os caras que estão chegando não estão para tirar o lugar de ninguém, e sim para potencializar, né? Então é um processo natural. Às vezes você é campeão e você está trazendo para se fortalecer. É um processo sempre quando termina um ciclo, um trimestre, 3 competições, final de estadual, existe isso. Numa equipe que ganhou título, numa equipe que não conseguiu o objetivo, enfim. Tentar mostrar para eles a importância de uma resposta rápida, a importância dessa dificuldade que está por vir, né, de um brasileiro, de que cada ano a Série C ela se torna mais forte, um início muito pesado, São Bernardo, CSA, Botafogo e Ituano, pensando nos ciclos que eu estou passando para o grupo, de a cada 12 pontos a gente atingir uma meta, e que eles têm que dar resposta, né? E só vai conseguir isso com essa identidade que eles vão criar um DNA rápido de entendimento. Eu não tenho, praticamente tem jogador chegando hoje e talvez já vai estar na viagem amanhã. Então, reformulei sim, mas muito pouco tempo. Parte desses jogadores que estão chegando chegou segunda, terça dessa semana. Então, eu não tive o campo com eles semana anterior. Eu tive o olho, junto com a diretoria, com a comissão fixa, de entender que o perfil de cada atleta. Agora eu preciso, né, fazer com que eles se conectam, né, em ideias, em jogo, em estratégia ali do que a gente definir como um modelo, como uma característica de jogo, que façam, né, um elo ali de uma unidade forte para o bem de todos. Acho que isso vai ser o principal, porque gera uma estranheza, né? Alguns saindo, outros chegando, um grupo que fica grande, acho que está com 35 hoje, né, com a chegada, e daí tem essa também, não é só
os contratos são os distratos, enquanto isso os caras estão juntos aqui. Eu estou buscando, nesse período, tratar todos iguais, sem distinção, né? Ontem até falei isso para eles. A partir do treino de ontem, hoje e amanhã, eu vou ter que focar nos 22. Até terça-feira todos estavam juntos, conectados. Agora esses 22 de ontem, hoje e amanhã, isso eu não vou deixar os demais de lado. Vai ter um comando, vai ter um profissional trabalhando com eles. Mas meu foco nesses 3 dias vai ser para a formação tática do jogo de domingo. É fundamental a questão do mando de casa, né? Jogar dentro de casa, da maneira que foi aí com os nossos torcedores na final. O ABC é muito forte aqui, isso eu já falei, eu enfrentei o ABC várias vezes, situações aqui dentro, eu sei como é difícil. E a gente tem que fazer valer, tem que prevalecer, ser forte, fazer as vitórias. Ano passado eu fiz 13 jogos no Almeidão. Fiz 10 vitórias e 3 empates. Isso me deu a classificação, né? Me fez chegar no quadrangular. Eu não perdi em casa, né? Então, essa é a ideia. Pontuar de 27 o máximo. Vou falar que eu vou ganhar todos os jogos, vou fazer 27 pontos. É uma meta que a gente busca, mas é difícil acontecer. Às vezes você enrosca, você empata um jogo em casa, você perde um jogo em casa, mas ao mesmo tempo você busca vitória fora, né? Eu acho assim, a regularidade nessa competição é fundamental. Se eu fizer os blocos e a gente atingir, certeza da classificação. Eu faço, durante essas 6 competições que eu fiz, mudou um pouco o formato, mas as pontos corridos. A cada ciclo de 12 pontos, 7. Então, 4 rodadas, 7 pontos. 8ª rodada, são mais 4, 7. 12ª, 7. 16ª, 7, 28 pontos. O Remo classificou com 26. O ano anterior, o Botafogo ficou fora com 29. Então, eu fiz 28 em 16 rodadas. Falta 9 pontos nos últimos 3 para entender o que é necessário. Preciso de 3 pontos, preciso de 4, preciso de 1. Eu vou trabalhar em cima disso, tá? O que eu consegui a mais que essa meta do 7 é gordura e é lucro. O ano passado, o Botafogo, em 8 rodadas, estava com 20 pontos. Então, estava tranquilo. Praticamente, aquele peso de fazer os 21 para sair a manutenção, não correr risco, eu já atingi muito cedo. Eu fui perder na 11ª rodada para o São Bernardo. Depois eu voltei a perder para o Náutico na 17ª. Então, a partir do momento que eu atingi essa meta, eu joguei tranquilo, praticamente 11 rodadas. Você fez 20, agora não cai mais. As coisas foram fluindo. E daí fez a pontuação de 41 pontos, que eu acho muito difícil, né? Repetir isso. Não só o ABC, como outros clubes, porque o Atlético fez 40, foi um campeonato o ano passado, assim, de um número alto de pontuação. E é isso que eu vou passar para eles, vou apresentar um pouco algumas metas nossas, mostrar dos anos anteriores, eu pego sempre os 3 anos anteriores, o que trouxe o acesso das equipes, o que trouxe o acesso do Operário, o que trouxe o acesso do Mirassol, como foi o equilíbrio das rodadas, o que aconteceu, e por para eles mostrar, eles vão visualizar e vão cobrar para que seja atingida essas metas. Regularidade ao longo da competição, força da nossa torcida, na hora que conseguir esse primeiro objetivo da classificação. Eu acho assim, se a gente conseguir esse primeiro passo de estar entre os 8, e a hora que a gente tem essa possibilidade de decidir, né, no quadrangular com 3 jogos aqui, eu acho que fica muito forte, né? Então, é regularidade para a classificação. E depois,
a força da torcida vai ser importante, como ocorreu com o Remo. Eu acho que o trabalho do Rodrigo Santana foi extraordinário no processo de recuperação. A hora que ele conseguiu a classificação, a torcida ajudou muito, potencializou muito o acesso do Remo.